Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações de mercado e do nosso setor de análise, e claro, deixo o convite para quem não é inscrito aí se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Vamos direto aqui, né, pessoal, com a movimentação econômica, política. A última semana foi bastante agitada, né? A semana retrasada tinha terminado com os mercados acionários bastante nervosos em função da quebra do banco americano SVB, né? E nós tivemos a notícia de novos problemas no Credit Suisse, que balançou mais uma vez, né? E foi tudo até agora resolvido, né? O Fed liberou mais dinheiro, isso significa na prática que a gente vai ter uma grande chance de não ver mais o Fed elevar juros aí acima do esperado, porque basicamente o Fed vai ter que escolher entre injetar dinheiro no mercado, que é o que vem sendo feito aí nas últimas décadas, ou então cuidar com a inflação. Como a gente teve também alguns indicadores de inflação mais baixos, né, a gente entende que tem um espaço grande, né, para essa diminuição no aumento da taxa de juros. Em relação ao Credit Suisse, o Banco Central Suíço liberou dinheiro também, e ao que tudo indica, o UBS vai comprar, deve fechar a compra do Credit Suisse aí nessa semana, tá? Então, essa semana também promete ser bastante agitada, já que quarta-feira temos decisões de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Aqui, né, a perspectiva de manutenção em 13,75, mas com um discurso, né, talvez indicando mais para o segundo semestre, um discurso mais leve, dando a possibilidade de, né, num cenário mais a médio prazo, baixar juros. Lá nos Estados Unidos mudou bastante a expectativa. A gente já tinha expectativa de um aumento de 0,25 ponto percentual, que é o que deve acabar ocorrendo, mas o discurso do Fed também deve ser nessa linha de talvez ser o último aumento, começar a manutenção, e já tem alguns economistas, alguns especialistas de mercado, acreditando até que o Fed possa cortar juros, que no nosso entendimento é um pouco exagerado, ou quem sabe até fazer essa manutenção de juros. Lembrando, né, pessoal, que para o mercado, de uma forma geral, essas notícias ruins pode ser positivo, né? Isso pode sim fazer com que o mundo todo trabalhe com juros mais baixos. Isso, aparentemente, pelo menos nesse primeiro momento, caso a inflação não suba demais, acaba sendo positivo para as principais bolsas ao redor do mundo, tá? Mesmo sendo um pouco contraintuitivo isso, tá? Além disso, né, pessoal, nós temos várias empresas divulgando resultados aqui no Brasil. Segunda-feira tem Itaúsa, Simpar. Na terça-feira tem Allied, Copel, JBS, Positivo, Santos Brasil, Taurus, Vibra, né? E até o final da semana vamos ter outras empresas também divulgando resultados. Na última semana, né, pessoal, o Ibovespa caiu 1,58, no ano cai 7%, o IDIV caiu 2%, o Small 1,28%, o SP em reais, aqui que a gente pode colocar como IVVB, subiu, já que o dólar subiu também, subiu 1,18, mas a bolsa em dólar também subiu. Nós tivemos o IFIX caindo e o Bitcoin 33% com a semana fechada, mas continua subindo, né? Hoje já está a 28 mil dólares, está subindo mais 4%. O Bitcoin no ano já sobe mais aí de 55%, enquanto o CDI está com 2,62% no ano. Nesse momento os mercados futuros estão subindo, falta bastante tempo ainda para abrir o mercado, mas o S&P 500 está subindo 0,67% no mercado futuro e o Dow Jones 0,54% nesse momento, né? Vindo aqui para análise de curto prazo, o Ibovespa, né, está em tendência de baixa de médio e curto prazo, conseguiu, né, tá com uma baixa de quase 11% quando a gente considera do final de janeiro para cá, mas conseguiu se manter aqui na casa dos 100, 101 mil pontos, né, e perdendo essa casa dos 100, 101 mil pontos, aí o Ibovespa pode alcançar aqui a casa dos 96, 95 mil, né? É possível que o Ibovespa faça um movimento de repique, que é subir, né? Mas ainda a tendência principal é de baixa. O dólar, né, pessoal, continua naquela lenga-lenga, como diz o outro, né, sem tendência nenhuma, bem no meio do movimento aqui, né, que já vem desde março de 2022, encaixotado aqui entre os 5 e os 5,60 nessa região de 5,30, e o IVVB que tinha, né, que seria o nosso SP aqui em reais, tinha confirmado, né, o rompimento do canal de alta, mas está trabalhando perto do canal, né? Então ele pode voltar sim
a operar dentro do canal altista, apesar da lateralidade aí de curto prazo. Então a gente tem o Ibovespa, né, em tendência de baixa, a gente tem o dólar e o IVVB aqui sem tendências no curto prazo, tá? Eu quero também, né, pessoal, deixa eu só, trazendo aqui mais destaques, né? Trazendo os destaques de baixa e de alta, Sequoia caiu 27%, né? E o que aconteceu, né, pessoal? Tiveram várias ações na última semana. Isso acontece sempre, né? Mas a gente teve nas últimas divulgações de resultados várias ações que divulgaram bons resultados no nosso entendimento e as ações caíram. E isso faz parte, né, pessoal? Às vezes, né, o que a gente já comentou várias vezes da VEG, por exemplo, a VEG vem divulgando resultados tão bons que só a possibilidade da VEG não divulgar resultados tão bons, as ações podem cair. E isso acaba acontecendo, como às vezes acontece ao contrário também. A empresa divulga resultados que não são tão negativos e acaba subindo no curto prazo. Isso faz parte, a gente sabe que tem muita especulação no curto prazo, então é normal esse tipo de movimento acontecer. Sequoia, principal destaque de baixa é 27%. Eu fiz um vídeo, acho que sexta-feira, falando sobre Sequoia, vale a pena dar uma olhadinha. A questão que a gente comenta sempre é que os custos estão pesando muito com a Sequoia, né? É uma empresa que ela atua no mercado que tem um potencial grande de crescimento, logística para empresas de e-commerce, né? Porém, é muito difícil ver uma empresa dessas crescer e entregar margens maiores, tá? CBA já tinha divulgado resultados mais fracos, os custos foram muito fortes em cima da CBA e a gente já comentou algumas vezes também sobre a questão do alumínio, tá? O alumínio, ele é diferente, né? Ele não tem grandes novidades, o alumínio é usado no mundo todo, por isso que a gente prefere ferro cromo, prefere mesmo minério de ferro, né? E nós tivemos eventos como a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia e problemas na Guiné, né, que é o segundo maior produtor aí de bauxita. Isso de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, artificial, acabou puxando os preços do alumínio, que vem caindo aí nas últimas semanas, tá? É uma empresa muito boa, mas sofre no curto prazo com essa questão da baixa do alumínio e também com aumento de custos. O IS divulgou resultados bons, né, resultados neutros, vamos dizer assim. A receita subiu quase 40% do quarto TRI de 2022 em relação ao quarto TRI de 2021. A empresa sofreu um pouco mais em relação à questão de custos, né, e o lucro fechou 36 milhões. Foi um bom ano de WIS, né? Agora, quando a gente vê alguns detalhes, por exemplo, as empresas que o WIS tem participação, os resultados foram melhores do que aquelas empresas que a WIS está operando sozinha, né? Então poderia ter um crescimento melhor nesse sentido. E além disso, o mercado ainda está levando com bastante desconfiança a saída do CEO da empresa, tá? Mas os resultados não foram ruins aí para a ação caiu mais de 14%, 15% na sexta-feira, teve uma baixa de 13,5%. Outra que divulgou bons resultados, né? Nosso entendimento, para quem gosta da empresa, pode ser até uma boa oportunidade, a Metal Leve apresentou resultados um pouco mais fracos no quarto TRI, normal também, até porque a base de comparação era mais elevada. A receita foi acima aí de 1 bilhão, tá? Crescimento de 18%. A gente teve a questão de custos influenciando menos, a empresa conseguiu repassar preços, né? O EBITDA melhorou, só o resultado financeiro foi um pouco pior, mas é uma empresa que também deve pagar bons dividendos, ainda tem coisa represada para pagar, né? No nosso entendimento, um pouco injustificada essa queda aqui de 12,8%. Outra foi a Priner, né? Uma empresa que fez algumas aquisições nos últimos anos, vem crescendo bem de forma orgânica também. Receita subiu quase 83% na comparação com o quarto trimestre de 2021. Margens boas, a operação ganhando muito com eficiência, muitos ganhos de eficiência na operação da empresa, né, melhorando a rentabilidade da companhia. E a Priner, justamente quando veio a crise em 2020, ela ia divulgar bons resultados, né, e aí veio a crise e aquilo acabou ficando um pouco de lado, tá? Demorou um pouco mais para ela divulgar esses resultados bons, mas também no nosso entendimento injustificada aqui essa queda aí da Priner. Entre os destaques de alta, né, pessoal, nós tivemos a Coinbase, que é uma exchange, então ela acabou sendo impulsionada aí pela alta do Bitcoin, 43%, aqui os BDRs, mas tem estoques também, Via 14,8%, nada específico em relação à Via, porém, a gente viu os juros futuros caindo, né? E o mercado interno, construção, varejo, caso a gente tenha uma mudança, né, do Banco Central e no resto do mundo também para queda de juros ou para manutenção, já mostrando que os juros podem cair no momento mais aí de médio prazo, esses segmentos aqui que sofreram mais podem dar uma impulsionada boa. Temos aqui NVIDIA,
os BDRs, mas também tem estoques, né? Uma empresa que divulgou resultados neutros, né, do trimestre, porém as vendas estão muito fortes no primeiro trimestre desse ano, subiu quase 15%. Eco Rodovias apresentou resultados muito bons, tá? Aqui sim, uma que apresentou resultados bons e as ações subiu quase 15% na última semana. Receita subiu 29%, a geração de caixa medida pela EBITDA também subiu 42% e o lucro líquido disparou, né? O ano passado tinha sido em torno de 70 milhões de reais de lucro, agora foi 194, né? Melhorando bastante também o perfil do endividamento, apesar da dívida estar um pouco elevada. Lembrando que esse segmento aqui é um bom pagador de dividendos, não à toa, recentemente Itaúsa comprou aquela participação na CCR. E tivemos aqui a Tenda, né? Além da parte do tráfego de veículos ter subido bastante, e nós tivemos também reajuste aí das tarifas de pedágio. E tivemos aqui a Tenda, né, pessoal? Essas empresas mais ligadas ao Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, enfim, tem divulgado bons resultados. Talvez a Tenda tenha sido aquela que tenha divulgado os resultados mais fracos desse segmento. Direcional divulgou resultados bons, Plano e Plano. Cury, então, veio sensacional os resultados, porém as outras que trabalham com segmentos mais de média e alta renda, resultados mais fracos, tá? Principalmente aquelas empresas que fazem menos lançamentos, como foi o caso da Trisul e a Zetec, que divulgaram resultados mais fracos e sofreram bastante com as margens aí nos últimos trimestres, tá? Vou deixar para vocês, né, pessoal, aqui o nosso cupom, que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas, né? A promoção que termina essa semana de aniversário aí da Capitalizo. E aqui na descrição do vídeo tem também as nossas assinaturas e os resultados. Vocês querem conhecer as nossas estratégias, né? As estratégias de médio, longo prazos, curto prazo. Vamos pegar aqui uma estratégia de curto prazo, long short, quero conhecer lá. Tem o vídeo explicativo da estratégia e tem os resultados aqui. Todos os dias a gente atualiza, né? Os clientes têm acesso às operações todas em conta real para acompanhar o que está acontecendo. E vocês podem comparar hoje os resultados da Capitalizo, aí são os melhores do mercado, tá? Vindo aqui para destaques de dividendos, né, pessoal? Essas aqui são as Datacom, então os ativos ficando ex-proventos dia 20, agora VEG e Odontoprev. E aqui tem mais Datacom, essa semana Renner, Itaú e Ezetec, tá? Depois tem Telefônica, Petrobras, são pagamentos diferentes. Esse da Petrobras também tinha gente perguntando na outra semana. O pagamento é o mesmo valor, 1,37, só que um vai ser feito no dia 19 de maio e outro no dia 16 de junho. Vindo aqui para mais destaques, nós tivemos uma semana bastante agitada com as petroleiras júniores aí nos últimos dias. Primeiro em relação àquela questão da oneração, né, que pega, por exemplo, PetroRio, que é muito forte em exportação, e tivemos também com PetroRecôncavo, né, sendo um dos principais destaques de baixa nas últimas semanas, a Petrobras, né, a possibilidade da Petrobras ficar com o polo Bahia Terra, que era negociado aqui com a PetroRecôncavo, né. A gente acha difícil que esse negócio não saia, né, mas a gente está no Brasil, sempre tem a possibilidade, mas a gente acha que o negócio deve ser concluído. Da mesma forma, né, a Petrobras informou na sexta-feira, né, que vai dar continuidade do processo de transição do polo Potiguar para 3R. E a gente já comentou algumas vezes, esse polo aqui talvez seja o melhor ativo desses que a Petrobras tinha colocado à venda, né? A venda já tinha sido aprovada, o processo de aquisição está no final, e é o que tudo indica também, a Petrobras acaba fechando esse negócio. Notícia bastante positiva para 3R, né? Entre 3R e PetroRecôncavo, a gente já comentou algumas vezes que prefere aqui a 3R, mas PetroRecôncavo, Enalta, PetroRio, são todas boas possibilidades aí no setor. Tivemos aqui Brasil Foods, né, pessoal, avaliando a possibilidade de vender granjas mais antigas e florestas em 8 estados. Recentemente eles anunciaram a venda da parte PET, um valor aí que vai ficar entre 1,5 bi e 2 bi. E, segundo informações, esses novos ativos aqui podem render mais 2 bilhões, então eles poderiam levantar até 4 bilhões de reais. A empresa tem uma dívida de mais de 15 bilhões de dívida líquida, é uma dívida bem alta. A gente já comentou algumas vezes que não acha interessante, principalmente proteína, quando a gente fala em frango, né? Até porque a gente imagina que os preços do milho devem voltar a subir nos próximos anos e o frango tem mais dificuldade para repassar custos, mesmo que tenha a parte de suíno, mesmo que tenha a parte de processados também, tanto que a gente não gostou muito, não entendeu muito, né, quando a Marfrig comprou essas ações da Brasil Foods. Agora, é positivo, né, porque com o juro do jeito que está, uma empresa com uma dívida gigantesca,
tem que diminuir endividamento para o primeiro passo para começar a melhorar. Então é positivo para Brasil Foods. Nós tivemos aqui a Meta, né, pessoal, que é a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, anunciou que vai cortar 10 mil vagas, né, mais 5, na verdade, e tinha anunciado 5, vai cortar 10 mil vagas, um total aqui de redução de 24% do pessoal. A gente já comentou algumas vezes, né, pessoal, que o segmento de empresas de tecnologia está bem atrativo nos Estados Unidos, as empresas estão dando dinheiro. Por outro lado, né, elas também são muito preocupadas no curto prazo com essa questão de cortar custos. Então a gente enxerga esse movimento como positivo, tanto que algumas ações aí que inclusive a gente recomenda, se a gente olhar aí de novembro, dezembro do ano passado para cá, subiram 50%, 60%, 70%, 80%, ou até mais, e ainda assim continuam atrativas. É bem diferente, né, pessoal? A gente olhar a situação hoje, né, empresas que dão dinheiro, geram muito caixa, fazem recompra de ações, do que a gente teve lá da crise dos .com, porque tem gente que fala em tecnologia e acha que tudo é ruim. Pô, vai dizer que uma Apple da vida é ruim, né? Então vale a pena olhar para esses segmentos também. Muito melhor do que no Brasil, por exemplo, quando a gente fala em empresas de tecnologia. A Taurus, o pessoal anunciou que conseguiu um financiamento de 176 milhões com o FINEP, né, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Educação, aqui para eles investirem em novos produtos, como a parte de nióbio, grafeno, polímeros de fibras longas. Positivo, né? A gente já fez alguns vídeos falando da Taurus também. No nosso entendimento, é uma das empresas mais baratas da Bolsa, também é uma boa pagadora de dividendos, né? Deve divulgar resultados bons agora nos próximos trimestres. A gente viu a empresa acelerando vendas nos Estados Unidos, os concorrentes da Taurus também, e além disso ela tem fechado outros negócios interessantes, como a Joy Venture que ela fez na Índia, e outras vendas aí internacionais, tá? Um ativo que vale bastante a pena ficar de olho. Outro que muita gente nos perguntou foi Melius, né, pessoal? Melius não divulgou resultados bons, tá? Operacionalmente, lembrando que é uma empresa que ela está hoje muito mais preocupada em colocar cliente para dentro do que dar lucro, vamos dizer assim, né? Mas as ações tinham subido bem, basicamente porque vendendo o Bancli, né, que eles devem vender para o Banco BV, o antigo Banco Votorantim, vai dar em torno de 210, 220 milhões de reais. Boa parte desses valores devem ser distribuídos aí na forma de dividendos, né? Então nós tivemos aceleração dos preços das ações em função disso. Aqui tem uma empresa que a gente pode considerar também de tecnologia, que a gente gosta bastante, né? E que é muito forte no e-commerce, apesar de ter mais de 50% da receita aqui no Brasil, também atua em outros países, é o Mercado Livre, né, pessoal, que a gente acha mais interessante do que Via, mais interessante do que Magalu, né? Só esse ano eles devem investir 19 bilhões de reais aqui no Brasil, principalmente a parte de logística, né? Então, enquanto as outras empresas estão patinando nesse sentido, Mercado Livre tem muito mais capacidade de levantar recursos, é uma empresa mais leve, é uma empresa que não tem problemas, né, e deve divulgar mais resultados positivos nos últimos trimestres, lembrando que o último resultado foi muito forte e ainda não estava incluindo o ganho de market share em função da situação de Americanas. No nosso entendimento, o Mercado Livre é a empresa que mais vai ganhar mercado, né, com esse problema em Americanas. E lembrando, né, pessoal, a região do mundo onde o e-commerce mais vai crescer é a América Latina, tá? Mesmo que as economias não cresçam, o e-commerce vai continuar crescendo e é Mercado Livre na veia, né? Tem a Amazon, que é interessante também, Shopee, mas Mercado Livre hoje nada de braçada aí no segmento. E a Taesa, né, pessoal? Muita gente perguntou também em relação à queda das ações. No nosso entendimento, quando a gente pega os resultados regulatórios foram bons, né? A receita subiu 12%. Mais uma vez aí nós tivemos alguns reajustes de preços, né? Algumas operações entrando em operação, né? E o lucro líquido aí chegou a 386 no quarto tri. Tá? Foram bons resultados, né? Tivemos algumas questões de impostos ali que melhoraram também, mas o que acontece, né, pessoal? No momento que a gente tem a inflação mais leve e o juro mais alto, a empresa tem dívida atrelada a juro e tem a receita atrelada à inflação. Nós tivemos alguns meses de deflação, então é normal, da mesma forma que quando a inflação estava bombando, né, foi positiva a posição aí na Taesa, como foi da Transmissão Paulista também, por ter por ser atrelado aos indicadores como IGPM e IPCA, tá? A gente entende que é um exagero isso, né? A gente entende também que tem a possibilidade
de venda da Taesa aí nos próximos anos no governo de Minas e gostamos bastante do ativo. Agora, que ele pode pagar um pouco menos de dividendo? Pode, até porque a gente tem uma base de comparação muito forte aí com 2021, 2022, mas isso faz parte, né, pessoal? O que não dá para achar é que vai comprar uma ação e que a empresa vai sempre melhorar todos os anos. É normal a gente ter alguns anos melhores, outros anos piores. Nas empresas que vocês trabalham na Capitalizo é assim, e nas empresas da Bolsa também não é diferente, tá? Então a gente não viu nada de errado aí em relação aos resultados de Taesa, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Como eu falei, né, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!